Uma coisa que a gente gosta sempre de falar pra gente, pra mim, assim, pra Karen também, que a gente fala muito disso, tem dois tipos de manifestações. Então, a gente tem o amor e a dor. Então, tudo aquilo que não se manifesta como amor é um corpo de dor. Tem uma dor por detrás. Então, quanto mais maligno, mais mal o indivíduo, a gente vai perceber que esse indivíduo tem mais dor, esse ser. Tá? Então, estudando esse mais profundo, se você começar a colher histórias, que tudo é feito de histórias, mas se você começar a colher a história, você vai perceber que ali tem uma história muito trágica, muito dolorida. Então, ele foi se afastando dessa essência do amor. E isso até pra gente, aquele nosso lado sombra, aquele nosso lado mais malzinho, né? Mais que a gente olha para aquilo e, opa, é dor. Então, quando a gente começa a tratar esse corpo de dor, a gente começa a manifestar o amor. Então, eu olho muito nesse sentido. Então, aquilo que se tem muito mal, quando a gente passa a olhar para isso, é incrível. Porque daí os seus sentimentos perante ao outro, ele é muito mais compassivo. Poxa, então ele é tão mal assim, porque se você souber da história, você vai ver quanta dor ele tem. E aí, até com a gente, você vai começando a melhorar aquela dor sua, você vai percebendo que você vai ficando mais amoroso. A gente usa uma palavra que é uma das mais bonitas que Jesus ensinou, que é a compaixão. Quando você sabe que todos nós precisamos do negativo e positivo para poder estarmos aqui, todos nós temos o positivo e negativo. E se uma pessoa está tão focada na maldade, é porque ela tem muita dor. Então, uma pessoa que é ferida, ela vai ferir os outros. Mas uma pessoa que é curada, ela vai curar os outros. Então, quando a gente olha por esse lado, por mais que a gente vê... não é que a gente não enxergue o mundo com caos ou o mundo com guerra, mas a gente enxerga, a gente vê a compaixão ali. Né? A gente olha para o ser com muito amor e sabe ele tem o processo dele, ele tem a história dele. Vamos ver como é que a gente pode ajudar da melhor maneira através da ajuda conosco mesmo. Então, se eu cuidar de mim para que eu seja um ser amoroso, eu vou olhar para você com mais amor. E aí você começa a afastar um pouco quando vem essas histórias mais que do mal e tal, você começa a afastar mesmo o medo, porque o medo também é a dor. Então, quando você começa a ter esse olhar mais compassivo, mais amoroso, você vai percebendo que não precisa do medo, e sim muito mais de uma compaixão. Compaixão, acabaram de fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Mas antes eu queria saber quem que é esse Marcelo Henrique aí que estão falando que eu pareço. Eu nem sei quem que é, gente. Ei, Marcelo, oi! Eu não conheço ele, não sei. Se que eu falo parecido com ele, eu não conheço, gente. Não é nada parecido, não. Não sei nem quem é, mas um abraço pro Marcelo Henrique aí. Agora é o seguinte, na hora que você falou sobre isso, veio aqui uma pergunta que é interessante. O que é de fato a compaixão, né? Tudo bem, vamos dizer o seguinte, dentro do que vocês falaram, deixa eu ver se a gente consegue entrar nessa linha. De repente você vê uma pessoa tendo uma atitude considerada, de repente, eu julguei. Pô, esse cara tá fazendo uma maldade. Só que talvez eu não saiba o que ele passou, o que ele tenha passado antes e o que ele esteja passando no momento, qual é a situação atual dele. E talvez se eu estivesse vivendo aquilo, eu poderia ter sido muito mais agressivo, seria talvez isso. Eu sempre falo que se você estivesse no lugar dele, você faria exatamente como ele faz. Se você tivesse as dores dele, o passado dele, a história dele, a sua atitude seria igual a dele. Então, esse lugar de julgar é um lugar que você se coloca muito numa linha perigosa até, assim, vai voltar para você, porque a gente nunca sabe da história do outro. E conforme a gente vai estudando e vai percebendo os campos, você vai vendo que realmente aquilo ali é um corpo de dor. É muita falta de consciência. E só o amor pode curar aquela pessoa. Através dessa compaixão nossa, de você olhar para o outro e entender, opa, aquilo realmente faltou um pouco de consciência daquela pessoa, mas sem eu ficar apontando o dedo para ele. A compaixão não é você passar a mão na cabeça da pessoa e falar você está certo com o que você está fazendo, né? E compaixão também não é ter dó. Não é ter dó. A compaixão é realmente o amor incondicional de saber o que é um ser que passou por todo um processo de vida, por programações que às vezes ele nem queria e nem sabe que tem. Então ele tem certas atitudes por causa de programações e por estar muito longe daquilo que ele realmente é, está longe do amor, né? Porque nós viemos para cá e nós somos, aqui é o amor, que é a nossa alma, e a gente é levado pelo ego para o outro lado para que tenhamos outras experiências. A experiência é falta de amor. Vamos ver
quem é você quando você está longe do amor? Então, nós somos levados muitas vezes ao nosso limite, e esse limite é a ignorância do ser. Quando você está totalmente ignorante do que ele é totalmente com pouco amor. Então, essa pessoa vai ter atitudes por causa dos processos que passou na vida. Então, quando a gente olhar com esse olhar e falar assim, não podemos julgar, porque se eu tivesse passado pela mesma coisa, igual a Patrícia falou, eu teria feito a mesma coisa, eu teria sentido as mesmas coisas, né? Sabemos que sim, o outro é apenas uma outra perspectiva de mim. Porque o todo quis se experienciar de todas as maneiras, no negativo e no positivo. Então, se ele quer se experienciar, tá tudo certo, tá tudo perfeito e tá tudo no lugar onde tem que estar. E a gente respeita, a gente não passa a mão, a gente respeita o processo e a gente não julga. Porque se eu julgar o próximo, eu tô julgando a mim mesmo. E, assim, essa questão ainda que vocês falaram sobre todos estarem dentro do mesmo, vamos dizer, no mesmo barco, né? Nós somos, assim, parte do todo, somos a extensão do todo. As religiões, hoje em dia, as espiritualistas, elas têm, mesmo dentro das espiritualistas, né, elas têm uma separação, tem aquela coisa da iniciação, doutrina, teologia e tudo mais. Dentro de tudo isso, da vivência de vocês, o que chega mais perto, assim? Porque eu vejo muito conteúdos relacionados a outras dimensões, né, nos conteúdos que vocês abordam. E isso envolve seres de outros planetas, outras consciências que estão participando também, são extensões do todo. Mas a questão de que muitas pessoas trabalham nesse assunto e colocam um terror em cima. Falam que tem raças que estão mal intencionadas, raças que estão a favor do progresso. Como é que é o trabalho de vocês em relação a isso? Eu vejo assim que não existe esse tipo de abordagem que eu acho muito positivo já, entendeu? Mas como é que vocês lidam com esse tipo de abordagem que a gente vê que tem muita gente que gosta de fazer um terror em cima de outras raças? Pode até ser, mas esquecem de olhar ao redor, olhar para si também, né? Eu posso falar, amiga? Pode falar. A gente depois, se completa, isso, a gente vai se... Isso. Tudo pra gente é uma história. É uma história, é um teatro, e nós fazemos parte desse teatro, né? E claro que um teatro sempre tem o vilão, sempre tem o mocinho, mas tudo é amor. Então, ao meu ver, tudo é amor. Só que existem aqueles seres que estão com uma consciência com mais amor e tem aqueles com consciência com menos amor. Mas tudo ainda faz parte de um amor e tudo é uma história. E o ser humano ainda precisa de história para passar por essa evolução e experiência de ser humano. Sem história, a gente não consegue viver aqui. A gente tem que continuar uma história. Então, tudo isso que a gente escuta é, sim, um grande teatro. Fazemos parte disso, mas a gente sempre pode criar um cenário amoroso. É sempre a nossa escolha. E através da nossa escolha, a gente cria, a gente manifesta, na verdade, aquilo que temos de melhor em nós. E aí vai muito do que você quer acreditar. Tem, sim, religiões que chegam bem perto daquilo que é o amor incondicional. Tem. Eu não gosto de falar nomes de religiões, mas tem aquelas as crenças que te levam para dentro, que ao invés de fazer você olhar para fora, faz você ir para refletir para dentro. São essas, para mim, que chegam mais próximo do que é realmente o amor incondicional, né? Mas eu não vejo nada separado, eu vejo tudo como uma coisa só dentro de um teatro. Estamos aqui tendo experiências. E não existem experiências erradas, experiências certas. Todas elas são válidas. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.